Carne fraca da Polícia Federal já teve impacto no mundo todo. A União Europeia, um dos maiores consumidores de carne de boi e de frango do Brasil, exigiu que as autoridades suspendam as exportações. Na Ásia, China e Coreia do Sul já suspenderam temporariamente a importação. Por aqui, o governo e a indústria se esforçam para conter os danos, principalmente depois que o consumidor anda revendo a compra. Consumidor desconfiado no açougue. Alguns disseram que não irão mais consumir certas carnes e embutidos. Olha, salsicha sim. Vou comer. Claro, muito. Ainda mais a marca, essas linguiças, né, que foi citado o nome, eu fiquei com medo mesmo. Vai mudar a marca? Ou vai deixar de comprar? Não, eu vou deixar de comprar. Para outros, o produto continua na mesa. Tô levando carne moída, bife, linguiça. O dono do açougue explicou que recebe as partes dos animais ainda com osso, separa e processa no local. Mas admite que o fim de semana foi para esclarecer muitas dúvidas, que ficou assustado com o resultado da Operação Carne Fraca. Confesso que fiquei muito surpreso, porque vindo de empresas, bem grandes, multinacionais, então nós mesmos tivemos que fazer um trabalho quase que corpo a corpo com o cliente, explicando que o nosso método de trabalho é diferente. Essa foi a maior operação da Polícia Federal no país, realizada em 6 estados por mais de 1.000 agentes. Após 2 anos, as investigações descobriram que o esquema funcionava por meio de agentes públicos que recebiam propina para liberar a produção de alimentos adulterados, emitindo certificados sanitários sem qualquer fiscalização. A denúncia abrange 22 grandes frigoríficos de marcas conhecidas no mercado, entre elas a BRF, dona da Sadia e da Perdigão, e a JBS, dona da Friboi, Seara e Big Frango, por exemplo. Ainda segundo a polícia, as empresas comercializavam produtos adulterados, vencidos e até contaminados por bactérias. Alimento, a gente anda com o pé atrás, porque não é fácil não. Estou super preocupado, porque eu sou consumidor, então preocupo. Para tentar evitar problemas, essa especialista dá dicas para a compra e o consumo dos produtos. Em primeiro lugar, a validade. Por quê? Porque ela garante que o produto é seguro naquele intervalo de tempo. Depois, você olha a data de fabricação. Quanto mais próximo a data da compra tiver da data de fabricação, mais você garante que aquele produto tem as características de sabor, aroma, textura mais próximas do ideal. Olha a coloração dela, vermelha, brilhante, gordura clarinha, não tá aquele aspecto babento, E se a gente cheira, é cheiro característico de carne fresca, não tem aquela nuance mais forte de carne que está deteriorando. Foi apresentado o jovem suspeito de roubar e matar uma idosa de 80 anos na região do Barreiro, em Belo Horizonte, neste mês. A polícia chegou ao suspeito depois que foram feitas movimentações na conta bancária da vítima. Bruno Guilherme Faria foi detido na casa da namorada, que fica a 4 quarteirões de onde a vítima morava. O rapaz de 20 anos chorou, disse que está arrependido e que só fez o roubo que terminou com morte por causa de crise financeira. Eu pensei um pouco antes de fazer isso, sentei um pouco na calçada, mas eu estava precisando de uma tal maneira que eu dei a volta, na hora que eu desci, sem pensar, eu peguei e pulei. Ele foi apontado pelas investigações como o autor do roubo na casa de Marina Avelar, uma senhora de 80 anos que foi encontrada morta no último dia 13. Com ele, a polícia recuperou o material roubado. R$500 em dinheiro, um celular da vítima, um laptop e um conjunto de xícaras. Bruno também roubou cartões de banco da idosa e deu a solução do caso de bandeja para a Polícia Civil. A polícia chegou até o suspeito porque, além de movimentar a conta da vítima, ele também fez uma transferência bancária para a própria conta dele. A partir do momento que tivemos a notícia desse documento, realizamos os levantamentos mesmo de polícia judiciária, confronto de fotos, imagens do circuito interno do banco, e não tivemos dúvida a respeito da autoria. A causa da morte da idosa ainda não foi solucionada. Na verdade, nós vamos aguardar os resultados periciais, que vão demorar um pouco, mas acredito que no prazo de 30 dias eles estejam prontos, porque o estado de decomposição da vítima dificulta muito a finalização desses laudos periciais. A Polícia Militar deu detalhes hoje sobre a operação contra o tráfico de drogas realizada pela Rotan nesse fim de semana em Vespasiano. 4 suspeitos morreram durante uma troca de tiros.
O tiroteio aconteceu na Vila Esportiva, região de Vespasiano, e envolveu policiais do batalhão Rotan e vários suspeitos de atuarem no tráfico de drogas na região. De acordo com informações dadas pelo comandante da Rotan, 2 guarnições estavam no local após receberem denúncias de que os traficantes estavam armados e ameaçando moradores. Houve, então, uma operação que foi planejada para tentar prender esses suspeitos, mas acabou em tiroteio e 4 pessoas morreram. Na quinta-feira desta última semana, nós fizemos uma abordagem preliminar. Pelas características do ambiente, os nossos policiais foram detectados durante o início da abordagem. Na sexta-feira, nós refizemos a abordagem policial, mas conhecedores do ambiente, nós mudamos a estratégia, né? Nós tínhamos um novo ponto de abordagem. Eles evadiram-se para um matagal que tem no fundo do aglomerado. Nesse matagal, houve uma abordagem de uma segunda viatura Rotan. Essa viatura deu ordem, os policiais deram ordem de parada para esses infratores que estavam armados. Eles se negaram a parar, fizeram disparos de arma de fogo contra os policiais. E os policiais, para defenderem as próprias vidas, tiveram que atirar contra eles. 3 suspeitos conseguiram escapar e 4 foram baleados. Apesar de socorridos para o Hospital Risoleta Neves, eles morreram. Entre as vítimas estavam 2 menores, um de 17 e outro de 14 anos. Segundo a PM, o mais novo era olheiro do tráfico e o de 17 atuava diretamente no comércio ilegal. As armas foram apreendidas no local dos fatos. Eles estavam de armas em punho. Um homem foi preso em Varginha depois de planejar o furto do próprio celular que estava numa loja que vende e conserta aparelhos. O suspeito mandou o filho dele, uma criança, a fazer o serviço sujo. Reginaldo Vitor Gervásio, de 37 anos, chegou para buscar o celular que tinha deixado para ser consertado. Logo em seguida, um menor de 13 anos entra na loja e começa a perguntar para a atendente o valor de alguns celulares. Num breve momento de distração, o menino pega o aparelho. Ele monta numa bicicleta e desce a rua. Os comerciantes correm atrás do menino, mas já é tarde demais. Um motorista que passava pela avenida percebeu o furto e veio aqui pela contramão até conseguir interceptar o menor. Só que o celular já não estava nas mãos desta criança. A gente ligou para a esposa falando que daria um aparelho novo, que a gente precisava do endereço e alguns dados do marido dela, onde que ela passou essas informações, a gente passou para a polícia e a polícia tomou as providências. Repare que Reginaldo sobe a rua de bicicleta e próximo dele está o menor. Ele para, estaciona a bike e deixa ela virada para baixo. Faz um gesto para o menino e vai para a loja. De acordo com o comerciante, tudo foi muito bem planejado. A intenção dele era levar vantagem de 2 formas. Uma seria não pagar o reparo do aparelho e a segunda intenção dele era ganhar um aparelho novo, ou seja, ficar com 2 aparelhos sem ter custo nenhum. Segundo a PM, Reginaldo disse que pediu para o filho furtar o celular para não pagar o conserto que ficou em R$ 370 e que ele iria ganhar outro aparelho da loja. Eu vi a frieza dele quando eu fui comunicado que ele estaria detido. Eu fui até o quartel. Chegando lá, eu perguntei para ele que exemplo que ele dá para o filho dele, que pai que ele é. Um baile funk regado a drogas terminou com 2 pessoas detidas em Nova Serrana, no centro-oeste do estado, nesse fim de semana. O baile funk acontecia em uma casa no bairro Concesso Elias, em Nova Serrana. De acordo com a Polícia Militar, a festa era regada a bebida alcoólica, som alto, consumo de drogas e exibição de armas. Ainda, segundo a PM, em um lote ao lado foram encontrados 3 revólveres calibre 38, uma réplica de pistola, munição, além de maconha, crack e cocaína. Algumas pessoas que estavam no baile funk conseguiram fugir, mas várias foram abordadas. Um homem de 25 anos e um adolescente de 17 foram detidos. Um motorista bateu na traseira de uma viatura da Polícia Militar no bairro Funcionários, na região centro-sul da capital, nessa madrugada. Ele apresentava sinais de embriaguez. O carro ficou com a frente totalmente destruída no choque com a viatura do batalhão Rotan. De acordo com o boletim de ocorrência, o New Beetle era dirigido por um médico psiquiatra que estava com sintomas de embriaguez. O acidente aconteceu no cruzamento da Rua Espírito Santo com a Avenida Bias Fortes, próximo à Praça da Liberdade. O médico não conseguiu parar e atingiu a traseira da viatura que estava aguardando o sinal abrir.
Um homem de 38 anos e 2 militares ficaram feridos. Eles foram levados para o Hospital João 23. Em termos de constatação pelo batalhão de trânsito, o motorista estava com os sinais característicos alterados, né? Hálito etílico, não foram feitos demais antes, porque ele, no momento que houve socorro, ele estava meio inconsciente. O irmão do goleiro Bruno Fernandes, Rodrigo Fernandes das Dores de Souza, foi um dos denunciados pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro pela participação do sequestro de Elisa Samúdio em 2009. O crime aconteceu antes do desaparecimento da modelo. A conclusão é de que Rodrigo também estava no carro durante o sequestro de Elisa em outubro de 2009. Na época, a modelo, já com 5 meses de gravidez, procurou a polícia para denunciar que Bruno a teria obrigado a tomar abortivos. A investigação apontou a presença de 4 homens no veículo, mas somente o goleiro e Luiz Henrique Ferreira Romão, Macarrão, haviam sido identificados. O processo foi desmembrado para que fossem julgados separadamente. Em dezembro de 2010, antes de se assentar no banco dos réus pela morte de Elisa, o atleta foi condenado neste processo a 4 anos e 6 meses por cárcere privado, lesão corporal e constrangimento ilegal contra a modelo. Rodrigo, o irmão do goleiro, cumpre pena por um estupro no Piauí. O outro denunciado é Anderson Rocha da Silva, conhecido como Russo. De acordo com o Tribunal de Justiça do Rio, enquanto o Bruno obrigava a Elisa a entrar no carro, o irmão dele já estava lá dentro, escondido no banco de trás. Em seguida, chegaram Macarrão e Russo e também entraram no veículo. Elisa foi levada ao apartamento do goleiro e obrigada a tomar abortivos, sob ameaças dos 4 homens. O trabalho de recuperação da Avenida Tereza Cristina, em Belo Horizonte, deve durar pelos próximos 15 dias. A via foi arrasada pelo temporal nesse fim de semana. O dia foi de enxugar as lágrimas da Tereza Cristina. Destruída pela chuva, a avenida recebeu 60 homens da SLU para fazer a limpeza do mato e do barro deixados pela enxurrada da última chuva. Eu cheguei de manhã, eu olhei isso aqui, foi um absurdo, né? Mas o problema está lá em cima, né? Nesta pracinha, o entulho veio aos montes. Trabalho para uma retroescavadeira. 8 homens da BH Trans sinalizavam a via. Nesta parte, foi preciso isolar quase todas as faixas. O asfalto foi arrancado com a força da água. Para os motoristas, passar por aqui tem sido um desafio de paciência e atenção. Toda chuva que dá, chuva forte, é esse transtorno que você está vendo aí, né? Muito complicado, viu? Nenhum carro aguenta, né? Em meio às medidas de recuperação da avenida, encontramos quem ainda tenta voltar à vida normal. O eletricista Mauro, que vive às margens do Ribeirão Arrudas há 42 anos, ainda não consegue entender como tanta coisa veio parar no quintal dele. Pelo visto, a semana será de muito trabalho. Olha, eu trabalhei hoje até 3h30 da manhã. A hora que eu vi que o corpo não aguentava mais, eu fui lá, passei uma ducha, e aí, 7 horas eu já estava aqui de volta. E que horas que vai parar? É a hora que ficar limpinho, porque não dá para ficar na sujeira. Vai demorar muito ainda. Ah, vai demorar e muito. E o prefeito Alexandre Calil determinou à Superintendência de Desenvolvimento da capital que recomponha o asfalto arrancado com a chuva e também as barreiras de proteção do Arrudas na Tereza Cristina. Ele também disse que vai cobrar do secretário de Obras mais agilidade na viabilização de intervenções importantes para evitar enchentes do Ribeirão, como a implantação de uma bacia de detenção de água da chuva no bairro Calafate. Só no domingo foram retiradas 50 toneladas de lixo do local. A correnteza arrancou partes do asfalto, abriu crateras e derrubou postes. Após a destruição, o prefeito Alexandre Calil esteve na região fazendo uma vistoria dos danos. Nós temos que buscar acabar o projeto, a obra em Contagem, lá do que nós precisamos. Nós precisamos de acabar essa bacia do Calafate também. São obras só de saneamento, são obras para diminuir o sofrimento desse povo, que nós temos que cuidar deles, nós temos uma obrigação de cuidar deles, né? A chuva forte foi na madrugada de domingo. Moradores indignados registraram a avenida completamente alagada. Tereza Cristina dando onda, em plena pista. Militares resgataram uma mulher ilhada no teto de um carro. Em outro flagrante, um motociclista foi arrastado pela correnteza. 78 imóveis foram danificados. Foram distribuídos cobertores, colchões e cestas básicas para as famílias que tiveram as casas invadidas pela água.
A família de um paciente em Juiz de Fora precisou acionar a justiça para a transferência do homem, que sofre de problemas cardíacos. A cidade não faz a cirurgia necessária. Esse é o segundo caso do mesmo tipo que nós mostramos em menos de um mês. No primeiro, o paciente acabou morrendo. Lucília está preocupada com a saúde do marido. Geraldo Alves de Souza tem 44 anos e descobriu graves problemas no coração depois que começou a passar mal. Estava com muita falta de ar, dor no peito. Aí a primeira vez ele veio aqui, aí não pôde ser consultado. Aí ele marcou uma consulta com o João Felício caminhou ele. Aí antes disso ele fez um exame de Chagas e colocou o holter para saber se ele estava precisando. Aí ficou sabendo que estava com Chagas e esse problema, esse marca-passo. Geraldo tem uma cardiopatia grave e doença de Chagas. O médico pediu a transferência para que possa instalar um tipo especial de marca-passo. Aqui de fora não tem, só Belo Horizonte e Uberlândia. Só que até agora, nada. E ele fica aguardando, a gente procura saber, só que eles não dão informação direito a gente. Em menos de um mês, este é o segundo paciente que precisa fazer esse tipo de implante. A cirurgia não é feita em Juiz de Fora pelo SUS. Por isso, os familiares entraram na justiça para tentar conseguir o procedimento em Uberlândia ou Belo Horizonte. As filhas do seu Vicente procuraram nossa equipe no fim de fevereiro. Depois de muita espera, a cirurgia foi autorizada na rede particular em Juiz de Fora, mas o paciente acabou morrendo antes do procedimento. Tentei com o judicial, o prazo terminou quinta-feira, 3h30, até hoje nada. Até hoje nada, e ele está sentindo dor, falta de ar e ninguém resolve nada. A Secretaria de Estado de Saúde informou que ainda não recebeu a intimação. O paciente está em primeiro lugar da fila do Hospital das Clínicas da UFMG e também está sendo acompanhado pelo Hospital de Clínicas de Uberlândia. A expectativa é de que a liberação da vaga ocorra até amanhã. Quer se alimentar bem sem abrir mão das comidas gostosas? Na coluna Viver Bem de hoje, você vai aprender 2 receitas de lanches saudáveis. Olá, equipe do Viver Bem. Meu nome é Ludmila e eu gostaria que vocês fizessem uma matéria sobre opções diferentes de lanche da tarde. Obrigada. Bem, Ludmila, para te ajudar aí com seus lanches saudáveis, eu trouxe aqui a chefe Regina Riente, que preparou 2 receitas, né? 2 dicas. 2 dicas bem saudáveis, bem fáceis. A primeira é a panqueca de espinafre. O procedimento é o mesmo da panqueca tradicional. Nós vamos substituir a farinha branca por farinha de aveia e amido de milho, o espinafre pré-cozido, ovos e leite. Bate no liquidificador e procede como qualquer tipo de panqueca, recheio de sua preferência. E a segunda dica que eu achei sensacional é o hambúrguer de abóbora. É o hambúrguer de abóbora. Hoje existem assim, as versões vegetarianas de hambúrguer, esse aí fica muito legal. Primeira coisa é a escolha da abóbora, que tem que ser essa daqui, ó. Que é essa abóbora japonesa de casca verde. A gente assa embrulhada no papel alumínio, para não dar água na hora do preparo. Então a abóbora que já está pré-cozida, cozinha e amassa normalmente. Você vê que ela ficou bem sequinha. Aí o que a gente vai colocar aqui? Temperos, tempero que vocês gostam. Alho batido, cebola, cheiro verde. E vamos amassar com a farinha de aveia. Aí é mão na massa mesmo, um pouquinho de sal, também depois vocês retocam. E amassa até dar ponto de moldar, só isso. Aí ele vai dar um ponto de bolinho. E depois de pronto, vocês amassam ele, moldam no formato que vocês quiserem. Faz uma bolinha, assim, e aperta. E nós vamos simplesmente levar à frigideira e grelhar, já que nós não temos aqui ingredientes crus, e não tem necessidade, nem de muito óleo, nem de muito tempo. Dá uma borrifada de azeite na frigideira e coloca o hambúrguer. Grelha de um lado rapidinho do outro, até dourar ligeiramente. Fica com esse visual aqui. Visual aqui, você deixa dourar ligeiramente, né? E assim você pode congelar. Tá pronto para você consumir, depois você só pré-aquecer rapidinho. Obrigada pela dica aí, viu, Regina? E você também pode fazer como a Ludmila. Grave o seu vídeo aí com a sua dúvida e mande aqui para o nosso WhatsApp e nós vamos responder para você. E dicas como essa você tem no site viverbematé100.com. E também na nossa página você encontra as 2 receitas mostradas hoje no quadro Viver Bem. Acesse alterosa.com.br/JA.
Daqui a pouco, a oportunidade para instituições colocarem em prática os projetos sociais. Quem tem iniciativas na área de educação, esporte, meio ambiente e cultura pode participar e ganhar o patrocínio que faltava. As informações depois do intervalo. Os projetos sociais têm sido a aposta da iniciativa privada para o desenvolvimento de comunidades. Uma empresa do setor da construção civil lançou a oportunidade que faltava para programas voltados para a educação, incluindo esporte, cultura e meio ambiente. Os interessados em participar concorrem ao patrocínio de R$70 mil para transformar a ideia em ação e causar impacto positivo na vida dos moradores. O jardim da entrada da estação Santa Efigênia do metrô virou pomar. As plantas estão crescendo e irão se tornar belos pés de acerola, maçã, jabuticaba, figo e limão. Jennifer adotou o de mexerica. Como é que é cuidar de uma planta? É como se fosse uma criança. Muito legal. Também tem frutas pela calçada. Daniel plantou vários. Daqui uns anos eu imagino, por exemplo, isso aqui muito grande, né? Muito grande mesmo, que a gente podendo pegar o que a gente plantou, colher, né? Colher o que a gente plantou. No campo de futebol, símbolos brasileiros. Ipês e um pau-brasil agora fazem parte do cenário. Tudo pelas mãos de moradores da Vila Dias, no bairro Santa Teresa. Em oficinas, eles aprenderam também a fazer a compostagem para transformar restos de alimentos em adubo, pintaram os muros das vielas com terra e construíram hortas verticais. Eu faço uma abóbora, uma batatinha, uma carne, né? Aí eu venho aqui, ó, pego as folhinhas e levo fresquinho na hora e coloco. A gente tem só becos e vielas, esse aqui é uma parte maior aqui da comunidade, aonde a gente tem um espaço só na parede. E a ideia também é colocar em todos os becos. Ideias do projeto socioambiental Coração da Terra. Que eles mesmos sejam multiplicadores, né? Que peguem as ideias e levem para as famílias, né, que não moram aqui, para os amigos, para os colegas. Mas o projeto só conseguiu abranger tanta gente graças à verba recebida no ano passado, após vencer uma chamada pública para o patrocínio de projetos sociais. É preciso, né, que as empresas invistam, né, nas comunidades, nas ideias, que uma vez que a gente vem aqui para a comunidade, a gente traz ideias, mas já tem muitas ideias aqui também. Aí junta essas ideias, faz uma ideia melhor, né, e dá continuidade. E o Instituto Patrocinador promove neste ano nova oportunidade para projetos educativos nas áreas de esportes, cultura e meio ambiente. Podem participar instituições sem fins lucrativos das 144 cidades onde a empresa atua no país. Os 4 finalistas irão receber treinamento e R$70 mil cada. À medida que nós vamos para a comunidade, escutamos a comunidade e voltamos para ela naquelas necessidades. Então, sim, eu acho que essas ações elas deveriam ser repetidas por outras companhias, por pequenas comunidades e pelo próprio cidadão brasileiro. Eu acho que a mudança da sociedade está dentro de cada um e cada um tem que fazer a sua parte. As inscrições podem ser feitas até o dia 22 de março no site que aparece aí na sua tela. Agora você vê o Noticiário Nacional no SBT Brasil. Ótimo começo de semana para você e até amanhã a partir das 7h20.